Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio e aqui você sabe que pode. Claro, você pode dar um like, você pode se inscrever e você pode também comentar se gostou ou não gostou desse negócio, beleza? E hoje o meu convidado é super especial, que é host também, né, do podcast dele, ele é host do canal dele e além disso um personagem que conhece tudo de marcas, agência, né, CEO de agência. Claro que eu não vou abrir esse spoiler já para vocês, só depois da vinheta. Então, olha só, hoje nosso convidado super especial, vou falar o nome dele, Thalisson Batista, o cara, vamos lá, especialista em marketing, né? A empresa de brand, marca, enfim, uma agência publicitária. O cara já foi personagem que eu sei da história, um pouquinho da história dele, foi até repórter. Pensa que o cara já começou já desde pequenininho e hoje nós estamos aqui falando com o Thalisson Batista. Seja bem-vindo ao Pod Júlio. Que prazer poder estar aqui com você, nossa, bom demais. Soltar um mineirês aqui, pessoal, que a gente fala muito lá no podcast, o pessoal me zoa bastante, né, porque eu sou mineiro, às vezes soltam algumas palavras mais mineironas, né, então já começar nisso, né, bom demais estar aqui, obrigado pelo convite, é um prazer e vamos bater um papo aqui bem gostoso aqui hoje. Show de bola. E pra gente já começar a fazer uma esquenta, vamos esquentar o gogó. Ah, gente, pelo amor de Deus, no meu podcast eu não posso fazer isso porque a galera às vezes vai me julgar e crucificar. Vai zoar. Mas eu não tô no podcast aqui hoje. Partiu, let's go. E assim, ó, eu vou falar bem real. Eu também não tomo. Isso aqui é só pra gente fazer um fake, mentira. Eu tomo um golinho só, porque eu não posso. A minha religião não permite tomar. Sabe que a minha religião não permite, né? Qual que é a tua religião? A minha religião é o seguinte. Pode. Então, deixa eu contar, já falando nisso, né? O cara chegou pro pastor e falou assim, pastor, é o seguinte, eu quero me candidatar aí à igreja do senhor e eu queria saber o seguinte, tem algumas coisas que eu não gostaria de perder o costume. Por exemplo, eu tomo, né, um negócio de vez em quando e tal, pode tomar? Ele falou, pode. Porra, pastor, legal, eu posso tomar aí uns negócios de vez em quando? Pode, lógico que pode. Ô, pastor, é o seguinte, mas aí tem um detalhe que volta e meia eu dou umas puladas de cerca da minha esposa, mas não sei se isso na igreja vocês podem. O pastor falou, pode. Pode? Pode, lógico que pode. Pastor, já que o senhor abriu o jogo para mim, né? Vamos saber sobre esse assunto aí mais de perto. Seguinte, mentira, pode? Pode. Pô, pastor, eu já sou candidato na tua igreja. Me fala onde que fica o endereço. Me fala onde que é a sua igreja, que eu tô indo lá amanhã. E o que não pode na sua igreja, pastor? Ele falou assim, você só não pode ir pro céu, cara. O resto você pode. Verdade, boa. O resto tu pode tudo, tá liberado. Agora é o seguinte, se você vai pro céu, o problema é seu. Já é outra coisa. Vamos brindar então ao podcast. O podcast. Isso, e ao Thalisson. É isso aí, tá brindado, tem que tomar, né? Boa. Esse sabor é novo, eu não conheço. Bom, eu não posso dizer que eu não conheço, porque eu acho que eu tomo isso aqui pelo menos todas as vezes que eu venho gravar. A gente pode falar marca aqui? Pode, é o tal de Corote. Que marca que é essa aí? Corote Drink Ice Rosa. Pink. Já manda o boleto pra Corona lá. Corona, faz favor, né? Ficar fazendo publi de graça também não dá, gente. Legal. Merchanzinho. Peraí. Ó, seguinte, não me inveje, por favor. Corona aqui. Aí, faz favor, né? Patrocina esse negócio, faz favor. Patrocina nós, Corona, por favor, please. Se não quiser patrocinar também, não se patrocina porque dinheiro a gente tem. A gente pode, né? A gente pode. Pode. Tentamos, pode. Nossa, bonzinho. Gente, eu passei o final de semana, fui pra Ilha do Mel e a gente foi passar um final de semana lá, eu e uns amigos meus e gente, meu Deus. No meio da noite eu já não sabia mais o caminho de casa. E a gente ficou ali hospedado numa região da ilha, fica... esqueci o nome. Fica no meio da ilha ali, é longe. Encantadas ali, não? Acho que é Encantadas, que no sul da ilha é Brasília? É, Brasília. É Brasília. Aí a gente ficou Encantadas, então tinha que pegar um barco pra ir pro outro lado lá. Pra outra parte lá. E na volta do barco, e juntou a minha amiga lá, vou falar de você, Natasha. Aproveitar o espaço aqui do Júlio, que no podcast eu não posso. Já não sabia o que falava, por onde tava. Ainda bem que eu estava um pouco mais lúcido, então deu pra ficar de boa. Mas continuar aqui a bebida do final de semana também, né? Que foi da semana passada, que tá a história do bêbado, né? O cara chega pro
pro médico, né? E falo assim, ô doutor, qual que é o meu problema? Ele falou, cara, você tem que parar de beber. Ele falou, mas doutor, eu só bebo quando tenho sede mesmo. Ele falou, e quando é que você tem sede? Eu falei, cara, eu tenho sede todo dia, toda hora. De manhã, tarde e noite. Ele falou, cara, a sede nunca passa, né? Então, não tem como, né? Vamos lá, falando um pouquinho do WoW, né? Vamos começar pelo teu WoW Podcast. Como que foi a ideia? Por que o WoW Podcast? Cara, então, o WoW Podcast tem uma história muito engraçada e de um momento de bastante transição na agência. Porque a gente tinha uma agência, era uma sociedade que eu tinha com o Leone, um amigo meu. E o Leone até hoje trabalha ainda assim comigo em alguns projetos, né? Hoje ele é o social media do WoW Podcast. Mas na época a gente tinha uma agência em Uberlândia, chamava Nine, tenho até uma tatu dela aqui, né? E acabou que eu me mudei para Curitiba, a gente tinha decidido continuar com a agência, né? Eu ia tocando daqui, o Leone de lá e tal, mas só que a gente percebeu que não ia funcionar, que estava distante. Então a gente precisou fazer um rebrand. Eu continuei, entre aspas, com a agência, né? Entre aspas, a gente só mudou o nome, o Leone foi caminhar para outros caminhos, ele tinha um projeto com a igreja e tudo, a Nayada foi para a Austrália, e eu continuei com a agência, então a gente só fez um rebrand, mudou o nome, né? Na Nine, tudo, cara, a gente tem uma pegada lá, principalmente quando a gente fala de marcas, brand, né, que os clientes ficavam muito falando, uou, que top, nossa, muito bom, é isso. E no nosso site antigo, a gente tinha escrito lá bem grande, uou. E eu bati o olho no site pensando qual que seria o novo nome da marca, né, da empresa, como que a gente ia passar esse rebrand, essa transição, reposicionamento. E eu falei, cara, vai chamar o WoW, Agência WoW. E lá no meu escritório, quando a gente passou por esse momento de transição, eu comecei a pensar em estratégias em como conquistar mercado em Curitiba, apresentar a agência para Curitiba, os curitibanos conhecerem nosso produto, conhecerem nossas estratégias. E como eu sou jornalista, né, venho de uma história aí da comunicação também, tem uma mesa lá no meu escritório que eu olhei para a mesa e falei, cara, uma mesa meio parecida com essa, mas ela tem um tampo meio redondinho, né? Olhei para aquela mesa, no fundo da mesa tinha uma TV, que é de reuniões, e falei, cara, e se eu abrir um podcast? Mas a proposta do podcast, inicialmente, lá no início, era só falar de negócios. Por quê? Era para o propósito de gerar um network, gerar uma conexão com as pessoas e gerar network para apresentar a agência para empresários e somente naquilo, né? Inicialmente. A gente começou, né, com esse propósito, mas só que o podcast ele acabou tornando uma proporção muito maior do que eu imaginava, né? A ideia era somente para network, para conhecer pessoas, se comunicar, e ele acabou ganhando uma notoriedade muito grande em Curitiba que eu não esperava, né? Fiquei muito feliz, portanto que hoje, agora, eu estou tentando trazer a agência para... Porque o propósito era evidenciar a agência, e o podcast ele se evidenciou sozinho, né? Então hoje as pessoas me conhecem mais pelo podcast do que pela agência. Mas o propósito inicialmente do podcast era posicionar a agência. Não que isso não tenha trago benefícios tanto financeiros quanto de network para a agência, trouxe. Acho que nós conseguimos ter êxito, né, nesse trabalho com o podcast, na agência, melhor falando, êxito na agência, mas o podcast ele acabou tendo uma notoriedade muito positiva em Curitiba e por onde o pessoal conhece a gente, né? Porque não se limita só em Curitiba. E você falou do podcast, eu acho uma coisa legal, né? Porque assim, quando a gente começa um projeto, esse projeto também é recente, né? Do nosso podcast, que é falar com os podcasters, né? E host dos canais. As pessoas, esse reconhecimento, cara, ele é legal, porque ele conecta as pessoas, né? Por onde eu vou, assim, que a galera já me conhecia, quando eles, pô, cara, que legal, eu te assisti. Esses dias eu cheguei numa empresa, né? Aí o cara, já na entrada, o cara falou, já assisti você, cara, no YouTube, não sei o quê. Pô, muito legal o teu canal, tô assistindo, tô divulgando. Eu falei assim, pô, que bacana, né? Tipo, porque aí você começa a se conectar a essas pessoas
E não é só o fato assim que, porque podcast é uma coisa para pessoa que, sabe, para quem tem dinheiro, podcast é não sei o quê. Claro, depende muito do estúdio, depende do formato e tudo mais, mas assim, comunicação. Eu acho que é quebrar o tabu e chegar assim, cara, eu sou gente quanto você, você é gente quanto eu, e somos ricos e somos pobres. Justamente. Porque riqueza não está no que você ganha, mas naquilo que você se representa como pessoa. Essa é a maior riqueza. Tanto é que a Bíblia fala que não pode juntar muito tesouro aqui que vai acabar tudo. Quer dizer, então a riqueza não está só nos bens materiais. Não adianta você ter tudo, que é o caso do Steve Jobs, que daria quase tudo para ter mais um ano de vida, né, com a família. Então, o dinheiro não é tudo. Mas essa conexão que a gente tem, que a gente faz com que a gente se nivele, porque nós todos somos seres humanos, acho que isso é o mais legal, e a comunicação através do podcast tem dado esse gostoso de se ouvir história, de se contar histórias e de se conhecer empresas e se conhecer as dores das empresas, e aí você trazer para si ou para a empresa algo que te traz até soluções, né? Justamente. Para a empresa através desse tipo de comunicação que está sendo hoje pautada em alta. Para ser sincero, eu, antes de começar o meu podcast, eu odiava podcast, Júlio. Não gostava de podcast, cara. Mas só que é porque eu acho que eu não conhecia o universo poderoso do podcast. Porque eu me lembro, eu participei de um projeto social durante quase 6 anos, que a gente viajou o Brasil inteiro. E na pandemia, chegou a pandemia, o projeto parou, o Fire Students parou, tudo, e cada um teve que se virar. Quando a pandemia estava passando, um pouco tempo antes de eu vir para Curitiba, eu com o Leone e o Quintino, a gente conversou, como que a gente vai voltar com o projeto pós-pandemia? E tinha sugerido em uma reunião de planejamento, às vezes a gente fazia algo online, porque estava tudo online. Sim. Né, na pandemia. E teve em uma das conversas, teve uma sugestão de fazer um podcast do Fire Students. E eu falei, cara, não gosto dessa ideia, não funciona e tal, mas ainda eu estava muito verde. Isso em 2021, eu tava ainda quase, a pandemia foi se acabar em 2022. Tava no meio da pandemia. E eu fiquei assim, cara, podcast e tal. E quando me teve a ideia de falar, cara, e se eu fizer um podcast? E mesmo assim eu tava relutando, porque eu tinha um pouco de preconceito com o modelo de comunicação. Mas quando eu estudei a fundo, falei, cara, isso aqui é poderoso. Né? Aí eu tirei todo o meu preconceito e virei host de podcast. Porque você acaba conhecendo, né? E esse preconceito que a gente fala, na verdade, eu acho que é na vida inteira, né? Porque quando você não conhece, você fala assim, será que é assim? É aquele famoso pé atrás, né? Será que isso vai dar? Esse será que não vai dar? Quando a gente fica no será que não vai dar, o outro já fez e lançou na frente. Né? Então, assim, normalmente, quando a gente tem sempre algo novo que vem, por exemplo, né, as IAs, né? Para mim é assim, cara, tá vindo como um negócio revolucionário, ok, mas tá vindo como um negócio que vai quebrar um monte de jobs e eu não sei aonde que vai remodelar profissões. Sim. Muitas profissões vão ser remodeladas, e aí eu fico naquele retaguarda, né? Que é tipo, cara, peraí, até onde que vai esse negócio? O podcast vai até onde? Até que ponto as IAs vão começar a substituir os personagens reais, né? Porque querendo ou não, cara, tava vendo hoje, né? Algumas IAs, cara, que faz o forobodó. Sim, entendeu? Hoje a IA tá fazendo quase tudo, né? Com uma extrema qualidade que tá absurdo. E aí nós estamos falando de coisas recentes, né? Se a gente for falar de tecnologia, estamos falando de coisas de IA, sei lá, que chegou agora um boom pra gente, tem 1 ano e meio, 2 anos no máximo aí. Sim. Mas que é pós-pandemia também, a gente falando sobre isso. Mas tudo que é novo, ele dá essa repercussão pra gente, assim, tipo, cara, será que esse negócio realmente vai funcionar? E aí aquela galera que já começou apostando, né? Não, vai funcionar, porra, o negócio tá funcionando. O cara aprende um prompt ali, aí uma IA daqui, aí o outro daqui, e agora tá tendo até mentorias, né, de como, né, como sei lá como é que funciona a forma de se falar isso, mas como administrar as IAs, né, e como usar elas para o benefício, porque aquilo que você levava, sei lá,
uma vida inteira, quase isso, né? Para fazer uma coisa que ela faz, um render, por exemplo, de um 3D, de uma animação em 3D de personagem, que antigamente a gente tinha que fazer a modelagem, depois tem que fazer toda a texturização, depois fazer as animações, os bones de animações. Estou falando isso porque vocês não sabem, mas eu sou autorizado da Autodesk, tá? Em Maya e também eu esqueci o nome, do 3D Max, né? E isso faz tempo também a coisa. Só coloca na legenda aí. Coloca na legenda. Depois lembra o nome. Porque, cara, era muito... Não que é arcaico, até hoje é. Mas a inteligência artificial faz uns render, cara, que você faz um prompt ali, ela cria já aquela imagem com o personagem que você mandou uma foto, ou que você diz, né, falou algumas características. Isso tá sendo muito rápido, né? E aí eu vejo assim, cara, e esse formato de podcast, será que é uma coisa que vai ser a longo prazo ou não? Aí eu vi já alguns backstage de algumas empresas que estão, inclusive, já me solicitaram para o meu podcast e para uma rede de TV. Quer dizer, se a TV está absorvendo isso para colocar isso a um nível nacional, cara, porque realmente é coisa legal, é um bate-papo, são histórias, são coisas que se conectam. É lógico, não vamos falar coisa de bobeira, porque, né, tudo tem seus limites também. Mas é um canal que hoje a galera tem gostado, tem dado super certo, e a gente percebe isso no teu podcast, onde você traz alta performance com os convidados. Me fala um pouquinho deles. Sim. Cara, quando a gente foi começar numa reunião, eu falei o seguinte, eu quero levar uma galera que comunique com aquilo que a gente quer construir, mas eu venho do mundo da televisão. Né, eu venho da comunicação dessa área, então tem que ser, eu quero conversar com esse público também, né? Então, por exemplo, a gente já trouxe aqui bastante apresentadores da Rede Massa, né, galera da TV RIC, da Record TV, né? Não tive nenhum global ainda, mas vamos abrir o convite aí para a galera da Globo também. Por exemplo, agora nessa nova temporada que vai estrear esse mês, a gente também tem uma galera da TV que tá vindo também, né? Então, e é um universo que eu gosto, mas só que assim, eu tenho trocado ideia com bastante gente da TV e eles me falam a mesma coisa. Todo mundo fala, olha, a TV, ela tá mudando seu formato, eu acredito que a TV ela não vai embora agora, né? Ela tem mais uns 10, 15, no máximo 20 anos aí, mas o formato vai mudar totalmente. Né, hoje a TV, ela tem... eu tive esses dias lá no Grupo RIC para uma reunião e o pessoal estava me mostrando a tecnologia que tem agora de anúncios, fazer Smart TV na TV. Eu falei, cara, isso aqui é surreal. Né, onde aparece um anúncio ali da própria TV, né, e você clica com o botão, com o controle ali no anúncio, né, tem como metrificar personalizado para aparecer para público X, né, o anúncio de um cliente pela TV. Mas o principal que a gente estava falando, o formato de podcast, ele tá como que eu te explico? Ele tá substituindo os formatos de programas de TVs que tinham antigamente. Por exemplo, um programa um podcast que eu adoro acompanhar é o Pod Delas. Pod Delas está fazendo algo sensacional lá em São Paulo, que eles estão criando quadros, né? Que quadros antigamente você via na TV, mas agora dentro de um podcast. Por exemplo, tem o Pode Entrar, tem o Pode Cozinhar, né? Então, com a galera lá, então, eles fazem um formato de podcast que estão virando quadros que eram quadros da TV, né? E isso tudo vai se englobando numa tecnologia e um formato diferente de consumir streaming, consumir entretenimento, que eu imagino que vai ser o caminho daqui para frente, né? Então, a TV em si, se ela não se atualizar e se atentar para isso, né, ela vai perder seu espaço, né? A gente tem algumas conversas também, nada ainda que tá concreto, mas em breve talvez vocês vejam o podcast na tela da TV também aqui no estado do Paraná, né? Quem sabe até no final do ano a gente vá para o ar na TV. Mas essa atenção da televisão justamente para esse formato, que está só começando e que eu imagino que vai ainda se desdobrar muito ainda na mídia, e ele tem muito... Eu imagino que ele vai ainda
ocupar o espaço de muito programa de TV que era tradicional para a família antigamente. E a gente percebe que nesse tempo, né, de programas de televisível mesmo, esses programas eles ficavam muito tempo no ar. Então assim, a galera já estava acostumado. Tal hora, Domingão do Faustão, tal hora X programa, tal horas... Eu sou da época dos Trapalhões, né? Para vocês que já é da minha idade, né? Lembra dos Trapalhões? Pô, a gente perdia um domingo ali, os Trapalhões, né? E aí, o outro canal que também tinha... Década de 90, isso, né? Por aí. Não posso revelar a minha idade. A Barba Branca não pode deixar. E aí também tinha outros programas da tarde, né? Que era o Chaves, que sempre foi um clássico, né? Até hoje ele é líder de audiência. Não adianta. Não tem como. Pra bater o Chaves, é só o Kiko, né? Porque o Kiko é que bate no Chaves. Tá entendendo a trocadilha ali? Então, basicamente, eram os programas que a gente tinha, né, durante esse tempo, mas que penduraram por muitos e muitos anos fazendo isso. Só que aí, quando a TV fechada, né, ela começou a fazer streaming, entrando com a Netflix, né, fazendo streaming e aí reduzindo valores, né, onde você pagava hoje, até hoje, né, na época que eu acho que começou era R$7, R$8, né? Você pagava por mês para assistir a hora que você quiser, quando você quiser e da onde você tivesse internet, que acho que essa era a ideia. E isso já trouxe uma mudança muito grande na TV, porque a TV viu assim, cara, hoje você vai ver a Globo, tem a Globoplay, você vai ver hoje na Record, tem o stream dela. Quer dizer, mas eles demoraram muito para fazer isso. Entende? Tipo assim, cara, o cara tá começando lá, viu que o carro do cara tá bombando, tá correndo, cara, já começa na velocidade, porque, lógico, tem todo o investimento, a gente sabe que tem um monte de coisa por trás disso. Não é só falar assim, criei um stream, daí coloca lá 1.000 pessoas e o negócio cai, né? Então, por exemplo, Netflix mesmo, até hoje eu nunca vi. Pelo menos a minha, né, travar, talvez por falta de internet pode acontecer isso, mas nunca vi assim, hoje nós não estamos exibindo por falta de HD, streaming, enfim, no mundo inteiro, porque que assiste. Então, só que a TV começou a perder já dali, né? Então, aí quando veio a pandemia, que todo mundo, vamos lá, parou de ficar, né, só na frente da TV ali, porque, querendo ou não, 2 anos... A galera foi procurar entretenimento. Entretenimento, porque o cara tava em casa. Aquilo, querendo ou não, enchia o saco, né? Ficar o dia inteiro assistindo a mesma programação. Isso é coisa de velho. Desculpa a galera que já é da minha idade, um pouquinho mais velho. Sai do sofá, vai fazer uma academia, vai fazer porque não cansa ficar no sofá, né? E aí, e o corpo depois não aguenta. Não aguenta, ele vai te reclamar. Então... Essa modelagem, né, foi se remodelando nesse formato, os formatos. A TV foi perdendo audiência aos poucos, as TV abertas foram perdendo essa audiência, e aí entrou o Netflix, aí veio a pandemia, aí pós-pandemia já veio outros canais, no caso agora o podcast, que realmente está crescendo, pelo menos no Brasil inteiro está crescendo, e todo mundo tem o seu canal, às vezes o cara tem em casa, né, e é legal, porque daí a gente vê o cara se comunicando, porque aí vai para o online, que eu acho que a TV já deveria ter feito isso, né? Os canais dela já transmitido também online, porque não sei por que ainda não fizeram. Quer dizer, se você tem uma programação que sair todo dia, cara, abre um canal do YouTube ao vivo e deixa rodar ao vivo lá. Sim. Algumas TVs já estão fazendo isso. Mas demoraram, né? O YouTube já tem quantos milhões de anos? Mas eu acho que deveria ter mais. A questão é que às vezes eles querem concentrar mais nas plataformas diretas deles, né? Porque se eles colocam a TV... Algumas fazem isso, né? Por exemplo, se eu não me engano, a Jovem Pan faz isso, a CNN faz isso, né? De deixar a programação rolando ao vivo também. Mas eu acho que existe aquela incerteza, vai que o YouTube amanhã para de funcionar, ou... então eles querem ter algo tudo original, né? Mas eu também acho que deveriam caminhar para deixar online lá rodando. Porque tá, né? Ali, a pessoa pesquisou... Cara, aparece um programa, a pessoa pesquisa, não sei o que, aparece lá o programa, sei lá, do Datena, que, né, como diz o outro, não tem mais, programa do X, né? Mas ele tá online, ele tá ao vivo. Tá agora. online? Tá ao vivo? Ele tá com um programa novo no SBT. Então. Ele saiu da Band, foi pro SBT, se eu não me engano, chama... Tá na hora. Tá na hora? Tá na hora o programa. Então tá na hora de eu rever o meu conceito e começar a assistir televisão, porque eu não tô assistindo. Né? Então esses são os detalhes que... Hoje, a gente falando de mídia, né, enfim, do próprio podcast,
o digital, na minha opinião, hoje, ele tem que estar em todo lugar. Por exemplo, eu coloco esse negócio lá no TikTok. Cara, TikTok é entretenimento, é dancinha, é coisinha legal, é mulher tirando foto assim, para mostrar as partes mais importantes, enfim, para quem assiste, né? Mas é um outro público, é um outro perfil que consome aquilo. Mas você tem que estar ali, porque se você tá ali, e às vezes o cara que tá consumindo ali é um puto de um potencial para ou tá no teu podcast ou te fazer um convite para alguma coisa, e às vezes o cara no passar ali, quer dizer, hoje no digital você tem que estar em todas as mídias, Sim. principalmente os empresários nos LinkedIn. Só que, cara, LinkedIn, na minha opinião, é uma plataforma que ainda funciona a nível, né, business, mas eu acho que precisava ter um pouquinho mais de não sei se é isso mesmo, mas assim, cara, é muito ruim de lidar com a plataforma. Sim. Cara, eu sou um empresário muito fraco de LinkedIn. E olha que eu trabalho com marketing digital. Me perdoem aí a galera que ama o LinkedIn, mas eu sou muito fraco no LinkedIn. Porque, às vezes, não sei, por falta de experiência também pode ser. Mas hoje as nossas redes, elas engajam muito mais nas plataformas que a gente trabalha, que é Spotify, YouTube, Instagram, principalmente no Instagram e TikTok, né? Mas eu até vejo a galera muito preocupada hoje no digital com quantidade de views, quantidade de like, e eu fico pensando, gente, calma. E aí tem gente até que compra seguidores, e é algo que eu falo, cara, não faz isso. Até abrindo uma brecha aqui sobre o assunto, falando de mundo digital. Gente, não faz isso, não compra seguidor, não faz isso, porque vai destruir teu engajamento. O algoritmo hoje do Instagram tá muito bom, tanto do Instagram quanto do TikTok tá muito bom. Eles identificam que é robô e eles não vão entregar seu conteúdo. É melhor você crescer no orgânico ali, que deu 500, 600, 700 views, 1000, né? Mas pensa, cara, são 1000 pessoas te assistindo, te vendo o teu conteúdo, né? E o algoritmo, ele vai entregando aos poucos. Vai performando. E o digital, ali, né? ele é assim, né? Ele vai crescendo que uma hora ou outra você vai acertar num ali que ele viraliza, né? Mas eu falo, pessoal não... Eu falo pros meus clientes lá, gente, não faz isso não compra seguidor não. Você vai arrebentar teu perfil. Porque daí é o seguinte, a minha esposa falou assim, para de ficar assistindo esse negócio, né? Porque hoje tá na moda lá um cidadão que ele começa, eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Que ele fala assim, the best king of the power. É o pastorzinho lá, como é que ele chama? Enfim. Esqueci o nome dele. Eu não sei o nome daquele. Eu vi umas 2, 3 vezes, aí eu fui assistindo, né? Eu falei, cara... Aí, depois eu assisti um outro, porque daí aquilo que você falou, né? O Instagram, ele vê você assistindo, parou ali, aí dali você passa 2, 3, já lança mais um daquele lá, né? E ele começa a te fazer... O algoritmo começa a fazer você consumir. Se você assiste da metade pra frente, o algoritmo identifica que você engajou com aquele conteúdo e ele começa a te entregar conteúdos derivados daquele assunto. Aí, rapaz, aí eu olhando aquilo, né? Aí eu passava 2, 3 vezes, aparecia o piada de novo em outro negócio. Eu falei, mas que diabo esse piada tá parecendo um capeta, que tá aparecendo tudo quanto é lugar. Tudo quanto é vez que, né? Enfim, daí... Essa comunicação, então, né, que a gente está conversando aqui sobre as redes sociais, cara, a gente hoje tem que ver como que tudo vai funcionar no futuro e num futuro próximo, porque a gente fala de engajamento, de rede social, ok, só que é o seguinte, por detrás disso, que é o fato de eu estar aqui ou você estar aqui, existe um trabalho muito, muito grande por detrás de tudo isso. Porque a galera acha que é só chegar aqui e conversar. Geralmente, eu não faço muita pauta, então... Mas, normalmente, o cara primeiro vai convidar o convidado, aí faz a pauta de entrevista. Aí, depois, quando o convidado chega, ele faz um alinhamento do que vai conversar, e aí começa a conversar. E, às vezes, faz ali todo o roteiro, para daí a coisa acontecer. Só que é o seguinte, aí numa troca entre um figurino e outro, cara, tu tem que trocar maquiagem. As meninas, eu tenho umas meninas aqui que gravam 4 podcasts num dia inteiro pra gravar 4 podcasts e tem que trocar figurino e maquiagem e não sei o que. Cara, isso dá um trabalho dos infernos falar isso. E aí pra entregar conteúdo do quê? De verdade, coisa legal. E nada de entendeu? Porque isso não sei, viraliza. Sim, mas assim, viraliza. Cara, aí você consome o quê, né? O que você tá consumindo? O que você tá...
o que você tá mostrando pro teu filho, porque, enfim, pra tua criança, pra todo mundo que tá vendo ali, cara, apareceu o menino ali, ele já nem sabe, pai, o que esse piá aqui é de outro planeta? Daí ele falou assim, ó, olha, daí tem que falar de onde que é o Uma carinha. língua estranha tá falando. Olha, é estranha, E né? não é a que a gente ouve às vezes na igreja. Mas enfim, né? Essa é uma pauta para um assunto polêmico, né? Polêmico. Porque, enfim, eu não posso entrar nesse detalhe agora. Vamos falar mais, continuar falando sobre sobre os podcasts. O teu podcast hoje, eu percebi o seguinte, que nessa crescente de personagens e também o canal, né? O canal ele começou a ter esse crescimento, a gente percebeu isso. E a linguagem, eu acho que incorporada no podcast, que eu acho que é interessante. O meu, por exemplo, não tem pauta, não tem nada, deixa a coisa rodar enfim. Mas normalmente se tem nessa pauta. E hoje, quais são aquelas características? Fala assim, cara, vou trazer esse personagem e o porquê desse personagem. Cara, então, a nossa ideia, como eu te falei no início, era falar de negócios, né, e falar sobre mídia, né, negócios e mídia. Então, por exemplo, quando a gente estreou o ano passado, a gente começou com o André Henke. O André é um querido amigo meu, inclusive essa semana foi capa lá da revista Top View, e ele é um querido, né, e um puta empresário. Então eu pensei, cara, ele é apresentador de TV também, é negócio, então vai encaixar com o que a gente está construindo. A médio e longo prazo, que a gente foi falando de comunicação, TV e negócios, e tem outra área que eu sou apaixonado de conversar, eu amo conversar sobre isso, é política, né? Portanto, que o ano passado, na época das eleições, eu tirei férias em agosto, né? E antes de eu tirar férias, eu tava com uns pensamentos assim, cara, tô querendo fazer uma série de entrevistas com os principais candidatos à prefeitura de Curitiba. Troquei ideia com algumas pessoas, troquei ideia com a minha irmã e a galera assim, não sei se eu faço, porque a gente tá num mundo tão polarizado, né, de entre direita e esquerda, e eu não queria entrar nessa discussão, porque até mesmo não é minha pegada, né, mas é algo que eu amo. Eu ouço política quase o dia todo, estudo bastante política, gosto muito sobre o assunto, e eu falei, cara, eu queria fazer. Porque eu quero fazer uma prestação de serviço, diferentemente da maioria dos veículos de comunicação que a gente tem hoje, que são muito partidários. Falei, cara, eu quero fazer um bate-papo de entregar um conteúdo, a gente falando sobre conteúdo de qualidade, entregar realmente um conteúdo de qualidade para a população de Curitiba, onde a gente mostre de verdade o que cada candidato está pensando, qual que é a proposta de verdade dele. A gente não quer atacar ninguém. Porque às vezes tem veículos de comunicações, eles levam um candidato ali justamente para bater nele. E eu falei, desceu o sarrafo no cara, né? E eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Eu quero dar uma oportunidade do cara sentar comigo, vamos trocar uma ideia, eu quero entender teu plano de governo, quero entender qual que é a tua proposta para a cidade, qual que é teus planos para Curitiba. E conversei com algumas pessoas, a galera falou, não faz isso. Tu vai te queimar no início, você acabou de terminar uma primeira temporada, foi boa, foi tranquilo, tu vai entrar na política, tu assim, cara, mas a galera tá tão partidária, eu não queria fazer isso, eu quero fazer uma prestação de serviço. E fui viajar, durante a viagem, tirei uns 20 dias de férias fora do país e voltei de viagem e falei, cara, tô com a cabeça leve, vou encarar, vou fazer. E comecei a ligar para candidato, comecei a mandar mensagem para candidato, cara louco, né? E falei, vou lançar. E lancei. E consegui, no meio da comunicação, é bom que, tipo, a gente acaba tendo bastante contato. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo, e consegui trazer alguns candidatos no programa, nessa série de entrevistas, e que foi um boom, né? Depois eu tenho um amigo meu que trabalha na TV, e ele falou pra mim, tá assim, Thalisson, eu te conheci na época das eleições. Eu tô assim, como assim? Né? A gente saiu um dia pra conversar e ele me contou. E a gente a galera separou lá dentro da TV, parece que 5, 6 jornalistas que estavam cobrindo política. Né? E colocaram ele pra ficar na minha cola do meu canal, né? Pra ver, fica na cola desse cara, que esse cara tá fazendo as entrevistas meio interessante.
e fizeram uma aposta interna lá dentro da TV, que eles estavam apostando, ou eu ia me queimar muito no mercado, por causa das entrevistas, ou eu ia me dar muito bem. Final das contas, eu me dei muito bem. E aí ele falou, cara, eu tava num cagaço por você, porque eu achava que a galera ia te queimar pra caramba, e foi totalmente o contrário. Eu falei, não, eu acredito que fazer jornalismo é isso. É você fazer uma entrevista totalmente imparcial. Eu falava com os candidatos antes de entrar no ar, falava, olha, a gente não tá aqui pra te agredir, a gente não tá aqui pra te jogar na fogueira, a gente tá aqui pra ter um bate-papo. Para conhecer as né, para propostas. conhecer as tuas propostas. E acabei criando uma amizade com todos, independente do pensamento de político, de direita e de esquerda, o que eles pensam, eu sei separar muito bem isso, né? Então, conhecer é uma coisa, posicionamento é outra, eu concordar ou não com você também é uma outra história. Mas como jornalista e como um apresentador e host do programa, eu tô aqui pra gente conhecer tuas propostas, eu não vou te atacar. A minha proposta não era essa, não foi essa e não vai ser essa. Fazer o público né? Fazer o público qual conhecer que é a proposta a pessoa. E quem que é o personagem. Justamente. Porque às vezes o próprio personagem, isso eu vou falar assim, como os outros, de core salteado, como diz a minha mãe, minha avó, que todos os políticos, enfim, todos os personagens, eles mudam muito. Porque assim, ó, vamos lá. Cara, para você ganhar uma eleição, você tem que apresentar propostas, né? Mas praticamente isso é quase impossível. Todas as propostas que todos eles, né, enfim, aplicaram ou que apresentaram à população foram propostas que foram executadas. Então, a maioria não foram executadas porque a gente sabe que ou a proposta era muito inviável. Lembra que nós estamos falando do tal do metrô há 20 anos? Uhum. Ou mais? Do bendito metrô que é pra gente ter em Curitiba. Cara, e metrô em Curitiba nunca vai funcionar. Não, e eu não sei se funcionaria, mas não assim... funciona. Então, eu acho... E olha que eu nem sou curitibano, mas eu já estudei os projetos. Se você trouxesse o Pablo Marçal, ele ia falar assim, não, cara, funciona. Vamos colocar um metrô em Curitiba. Jogamos lá em cima, subimos... Eu ia ter que tacar a cadeira nele. Não, cara, mas vamos lá. Talvez pelo fato da infraestrutura nossa. Uhum. Talvez não suportar esse tipo né, digamos assim, de transporte. Mas... Cara, num futuro próximo, aonde os carros são elétricos, aonde os carros daqui a pouco estão flutuando, então assim, tudo é possível. Sim. Pode ser um metrô, ok, num futuro próximo, que ele nem encoste no chão, né? Faça assim, sei lá, uma polarização de gravidade no percurso e que vá com uma velocidade rápida. Isso é possível, porque esqueci o nome da lei agora, né, de física, que é possível fazer isso, né? Para que esse... Sim, aqueles trem-bala do Japão, acho eles que já fazem são isso, meio né? que eletromagnéticos que eles passam pelo trio, mas passam meio que flutuando. Isso, para não dar atrito, né? Porque o atrito, cara, enfim, segura o peso, faz o peso... Enfim, eu não sei como é que é essa lei aí da física, mas enfim. Mas é um projeto que, ou talvez hoje não, mas no futuro, ou um cara que super mega especialista na área poderia, né? Mas a questão não é isso. A questão é política. Porque, assim, é viável? Não sei. Dá pra fazer? Com certeza, qualquer coisa dá pra fazer. Se você falar assim, cara, vamos destruir... Ok, galera, é o seguinte, vamos arrebentar inteirinho de fora e vamos construir uma área verde com metrô, vamos deslocar, quem tá pra cá vem pra lá, quem não tá quiser, a gente cria um outro bairro, um bairro mais, sei lá, tudo é possível, porque se Brasília foi construído do zero, né? E foi possível, então é possível. Se o Mar Vermelho dá para atravessar a pé, né? Quase. Então é possível fazer. Claro que aí basta querer e é questão de política. Mas assim, normalmente esses candidatos eles mudam muito a performance deles. Então eu percebo assim, porque assim, ó, o cara que eu votei, eu sempre. Vamos lá, quem que nunca votou numa esquerda? Quem que nunca votou na esquerda? Que atire a primeira pedra. Entendeu? Porque o esquerda, ele era o direita antigamente. Porque assim, quando que é a esquerda... Porque o PT, a galera acha que o PT não é desde, sei lá, de Tancredo Neves. Então sempre houve esquerda e direita. E houve os partidos que estão se posicionando... Ao centro-direita, ao centro-esquerda. E aí começa essa putaria toda. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a política muda...
e ao interesse do cara, ele não consegue fazer exatamente o que a proposta que ele está tentando executar, ou queria pelo menos executar, porque aí depende de aprovação disso, aprovação daquilo, um puxa a sardinha de um lado do outro, e assim é a política, mas nada em prol da população. Esse é o grande fator, né? Nada em prol da população, porque se fosse realmente em prol da população, na minha opinião, deveria ter governo, né? Vamos lá, estadual, federal, não sei o que, e núcleo populacional. O núcleo populacional teria que ter um núcleo populacional também para fazer as votos de coisas. Ah, vou lá na Constituição, lá quem assina é o fulano. Beleza, a gente faz as leis e o povo que se lasca e é assim que funciona a coisa. Não é bem assim. Pô, então tinha que ter... Ok, ele é representante do povo. Não vou falar palavrão. Mas, cara, que representante do povo que é esse que não faz aquilo que... Perguntou pro povo. Perguntou o seguinte, cara, como é que tá a tua rua aí? Perguntou como é que tá a escola, entendeu? Então, assim, tipo, esse é o grande lance. Então, a política, no meu ponto de ver, eu acho que é uma coisa que nunca vai mudar nesse país. Nunca vai mudar. Porque esquerda e direita sempre vai existir. E elas vão mudar muito. Porque, ok, vamos lá, acabou o partido PT, né? Um exemplo. Vai surgir outros partidos. Agora temos o PROS, tem os Podemos, né? E aí vai surgindo outros partidos. E daqui a pouco aquele partido que era de esquerda não existe, ou enfim, vice-versa, né? E aí outro se posiciona como direita. Então isso é um jogo de jogo cintura, das cadeiras, jogo né? das cadeiras, jogo das cadeiras. E olha, quem paga o pato é a gente, né? Eu acredito que com a era da internet, as pessoas elas acabam tendo mais acesso à informação do que, às vezes, o que não existia há 9, 10 anos atrás, né? Porque após o impeachment da Dilma, as pessoas elas passaram a criar um interesse bem maior por política. Eu me lembro de cobrir manifestação, quando repórter, manifestação da época do impeachment da Dilma, né? Que foi aquela época em 2013, se eu não me engano, 2013, que teve aquelas explosões no Brasil inteiro de manifestações, né, de inúmeros pedidos, né, que a educação, o país estava passando por uma recessão, vários pedidos, infraestrutura, educação, saúde, estavam tudo defasados, né. Então, me perdi o que eu estava falando. Recapitulando, da política, então as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, desde aí começaram a se interessar mais por política. Eu acredito que nos próximos 10 anos as pessoas consigam ter mais acesso ainda à informação política, né, onde a gente consiga, é claro que eu imagino que, e é gostoso ter esse acesso à informação, porque é gostoso essa divisão de pensamentos. E eu acredito numa democracia que se divide pensamentos, sim. Né? Eu não acredito que a esquerda esteja toda errada. E também não acredito que a direita esteja totalmente certa. Né? Eu acredito que as duas têm pontos positivos e negativos. Tem coisas que eu discordo plenamente na direita e tem coisas que eu discordo plenamente na esquerda. Né? Mas tem coisas que eu aplaudo à esquerda. Tem coisas que eu falo, cara, tá certo. Mas tem coisas que também na direita que eu falo, cara, super concordo com esse posicionamento. Então, quando a pessoa ela consegue ter essa balança de filtrar, eu acho que política é você filtrar, a gente que acaba sendo telespectador, né, e somente eleitor. Porque quem faz mesmo a coisa toda são eles, né? Então, a gente como eleitor e telespectador deles, quando a gente consegue criar esse pensamento, a gente consegue votar melhor e consegue discernir melhor nossos pensamentos de política, né? E não generalizar a pessoa, por exemplo, com essa polarização toda, as pessoas falam, só a direita tá certa, só a esquerda tá certa. E não, cara, tem vários pontos na direita que são bons, tem vários pontos na esquerda que também são bons, né? E filtrar. A pessoa não pode se vender totalmente. Por exemplo, eu nunca aplaudi o Lula, mas tem coisas que ele faz que, por mais que eu não concorde com o estilo de governo que ele governa, eu falo, cara, ok. Mas no mesmo tom que eu bato palma para algumas coisas, que são bem poucas, eu também eu também vou bater nele para falar, cara, não concordo com isso. E eu acho que o eleitor ele tem que saber fazer esse filtro. Falar, cara, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Né? E nem tudo que, por exemplo, o pessoal fala, nem tudo que o Bolsonaro também faz, vou aplaudir, nem tudo que Lula faz, vou aplaudir.
Acho que é isso que é importante das pessoas terem esse filtro, né, quando se fala de política. E com a tecnologia, o mundo digital daqui para frente, a tendência eu quero pensar positivo, eu quero acreditar que o Brasil vai dar certo. O Brasil é um país riquíssimo, gigantesco, eu acredito que ele vai dar certo, né? Por mais que a gente ainda tenha uma política muito corrupta e muito que falta muito com a verdade, eu acredito que a nossa próxima geração ainda vai construir um país melhor do que a gente tem hoje, politicamente falando. Normalmente, no decorrer dos anos, né, a gente vai se aprimorando, né? A gente já percebe isso desde a comunicação, né? Então, quando que fazer um podcast era possível, né? Que se a gente olhar lá, a TV Globo fez 60 anos agora, recentemente, né? De comemoração de 60 anos de Globo. Nós somos concorrentes deles, né? E aí quando que eles imaginaram que a população ia ter os seus próprios canais, né? De comunicação. Então isso aqui é da população, de cada um pode falar, e essa livre expressão, né, liberdade de expressão, que não é tanto assim, porque senão eles vão lá e tesouram a gente, dependendo do lado, pode ser do lado negro da força, ou pode ser do outro lado da força. Então, assim, uma incógnita, é uma né? incógnita do negócio, mas a gente percebe que essa evolução que a gente teve, tanto, né, de seres humanos, vamos dizer assim, né? Máquinas, né? Processos e a industrialização e agora a comunicação, né? E aí a gente percebe que essa evolução ela foi benéfica a quem? Praticamente a população. Porque hoje você pode pegar um celular, que não está aqui, mas tu pode pegar um celular e gravar um vídeo de um acontecimento que, uma tragédia ali, o cara pode virar o celular e gravar aquela tragédia e narrar aquilo, né? E jogar nas redes sociais algo que está acontecendo quase em tempo real. Né? E quando que isso era possível? Quase nunca, né? Você tinha que esperar o Jornal Nacional à noite. À noite, não, e outra, quando aconteceu aquela das Torres Gêmeas, né? Na época que o YouTube transmitiu ao vivo, eu não lembro se foi da CNN, sei lá qual que foi o canal que ele fez a transmissão ao vivo, mas assim, praticamente eram 1 ou 2 canais ali que tava transmitindo ao vivo, e aí aquela repercussão, cara, o mundo parou pra ver aquilo, né? Todo mundo tava... E foi assim, tipo, cara, corre, porque não tinha celular, né? Um ligava pro outro para ter... Eu recebi a ligação, falei assim, cara, liga aí a tua internet aí no modo... né? E aí, liga aí que tá acontecendo um negócio. E a gente ligou, né? Para ver o acontecimento. Mas dali em diante, né? Que começou o YouTube, o canal do YouTube, e aí as redes sociais, aí a galera foi mudando esse formato, e hoje a acessibilidade é muito grande, né? Tanto para gente que consegue gravar conteúdos, quanto para o cara que tem um celular e começa a gravar, né, o seu próprio podcast com o seu celular, ou começa a gravar conteúdos para as redes sociais, ser monetizado por isso, né? Porque daí a mídia saiu da TV, né? Então, vamos lá, na minha época que a gente fazia publicidade e propaganda, a gente tinha lá 30 mil reais um comercial, um VT de comercial que passava a nível Curitiba e região metropolitana, 30 mil reais um comercial de 30 segundos, 30 mil reais em 30 segundos. Vendeu, não vendeu? Já vendeu o teu... R$1.000 por segundo. Praticamente isso, se atingiu ou não, né? Hoje, se você pegar 30 mil reais e colocar nas redes sociais e também no Google, você tem muito mais audiência do que... E mais específico, o cara tá digitando, a gente tá conversando aqui nos nossos celulares, né? Já tá gravando tudo que a gente tá conversando, né? E aí você fala um negócio, sei lá, batatinha, daqui a pouco você abre ali, tem um negócio de supermercado, batatinha a R$2, sei lá. Enfim, ou qualquer coisa que você queira consumir. O algoritmo, ele te ouve. Ele acaba te ouvindo, né? Por isso que eles pedem aquelas permissões. Fica esperto com essas permissões. E cada vez que você baixa um aplicativo, você fala assim, olha, ele vai ver os teus vídeos, ele vai ver o seu quê, ele vai ter acesso a todos os seus negócios. Mas a gente não vai publicar. Beleza, mas e por que vem publicidade depois que você fala alguma coisa? Quer dizer que ele tá vendendo para alguém. Alguém tá vendendo esse negócio aí.
Né? É ou não é? Então, se aparece é porque Eu não tenho como confirmar, não mas tem também como não tem como discordar. discordar, exatamente. Então, assim, cá entre nós. Se bem que a gente libera hoje, né? Se a gente tá aparecendo até pelado nas redes sociais, então pode. O que é um nudezinho vazado? Que é um áudiozinho ali de você falando umas besteiras. Lógico que daí eles são processados por isso, de se vazar realmente, e, enfim. Vamos falar um pouquinho da agência ali, de vocês. Você já falou ali do processo da agência, que migrou pro podcast, né? Que tem essa versão do podcast e que hoje está legal bastante. E a agência hoje, com o podcast hoje no mercado, qual que é a visão que você tem aí para o futuro, né? Por quê? A gente falou um pouco de IA, né? E as IAs estão entrando aí no mercado, cara, forte. E muito forte. Eu tenho medo, Júlio, tenho medo da comunicação com um futuro de não longe, 5 anos. Porque assim, ó, se uma IA hoje consegue fazer um render ou fazer um vídeo na questão de, vamos lá, tempo, né? Que eu tinha, lembra da modelagem? Voltando lá na nossa modelagem, que eu tinha que fazer todo um negócio. Eu levava praticamente um mês para fazer todo o negócio, todo o personagem, modelar e depois irrigar, para depois fazer a animação manualmente. Hoje está mais fácil. A IA com um comando ela faz isso e cria o personagem ou baseado em fotografia ou no prompter, né, que você ali escreve, para poder dar esse comando para elas. E hoje, como que você vê esse futuro na comunicação da parte de agências? Porque hoje eu recebi um troço, cara, que eu achei fantástico. Né? Um bot, o cara falou assim, ó, tenho 100 bots para você fazer a tua agência digital. Eu falei, cara, beleza, 100 bots. Ele falou, ó, você quer fazer isso? E tem um bot pra isso. Você quer fazer isso? Tem um bot pra isso. Eu falei, caraca, velho, aonde que esse mundo vai parar? E é aquilo que eu falei. Quem começou primeiro, que começasse as inteligências e remodelasse a sua profissão para se adaptar, porque vai ter que fazer essa adaptação, veio para ficar, não tem o que discordar. E nós, daqui do podcast Curitiba, também vamos ter que nos adaptar a essa realidade. Eu acredito que a IA ela é maravilhosa, cara. Eu acho que é uma revolução gigantesca para nós que trabalhamos com arte. Mas você precisa estar atento. Eu, particularmente, falo com o pessoal que trabalha comigo, falo com a Estela, fica atento, pega tudo. Porque daqui para frente o mercado ele está se tornando cada vez mais exigente. Então, como que uma das coisas que a gente prioriza muito lá na agência é entregar um produto de extrema qualidade. Então, se for o que eu precisar usar de IA para mim conseguir entregar um produto de qualidade, eu vou entregar. Então, é ficar atento com a criação de imagens, é ficar atento com a criação de prompts correto, é vídeo, ficar atento às trendzinhas que tá no momento, que às vezes é o que ajuda em engajamento. Por exemplo, a gente utiliza muito uma IA, que é a IA do Photoshop. Cara, aquela IA, ela é maravilhosa. Ela completa a imagem, você dá comandos para ela ali dentro. Antigamente, para você trabalhar uma foto, né, você tinha que ir ali mexendo às vezes na borracha, e mexendo no pincel e com outras ferramentas ali, uma luta. Às vezes agora com um clique de IA, você faz aquilo que você tinha o maior trabalho para fazer. Então, o que eu acredito com as IA hoje? Você precisa estar atento e entender as oportunidades de negócios que elas podem te proporcionar. Porque senão, elas vão te tomar teu emprego e você vai ficar... Por exemplo, quando a gente começou a agência aqui em Curitiba, eu contratei uma redatora. E depois do ChatGPT, a gente mandou ela embora. Ela perdeu o emprego. Né? Por quê? Se as pessoas não estão atentas ao mercado, elas vão acabar perdendo o emprego. Mas, se as pessoas estão atentas, elas vão fazer daquilo uma força para elas ganharem dinheiro. E ela poderia ser tipo assim, ó, cara, eu sou redatora, vem o tal do ChatGPT, acho que foi um dos primeiros, ChatGPT e tá fazendo o que eu tô fazendo. Justamente. Então o que eu vou fazer? Vou aprender o ChatGPT e vou aprender uma outra coisa a mais, para quando o cara for falar assim, é o seguinte, eu não preciso de você. Falar, opa, pera aí, eu sei todos os comandos dos prompters do ChatGPT e eu sou a cabeça que estou por detrás desse negócio, enfim, dessa comunicação. E também já sei dominar algumas IAs que vai ser bom para isso. Você vai falar, opa, peraí, em vez de eu mandar ela embora, eu vou continuar com essa personagem que ela vai ser mais uma coisa para alavancar minhas dores, né? E assim,
a pessoa que ela pega, ela utiliza da ferramenta para aperfeiçoar seu trabalho. Ela não precisa ficar gritando para todo mundo que ela tá usando IA. Não precisa gritar. Não precisa contar para todo mundo. Mas pega, ou, por exemplo, ChatGPT. Eu fico brabo, às vezes, com alguns marketings internos de algumas empresas, porque a gente trabalha com algumas empresas, e às vezes eles têm, além da agência, eles têm marketing interno ali, que é a pessoa que vai organizar ali internamente e vai passar a demanda para a agência. E o marketing interno, às vezes, eles contratam uma pessoa, desculpa a expressão, gente, mas uma pessoa meia boca, ali que não sabe o que está fazendo, joga lá no ChatGPT, me faz um planejamento de marketing. Só copia e cola. E não funciona assim. Você tem que pegar a ferramenta, instruir a ferramenta. Se ela te deu um planejamento ali agora, joga no Word e aperfeiçoa aquele, relê, reescreve, né? As inteligências artificiais, principalmente falando de ChatGPT, são perfeitas, né? Se você dá um comando ali, ela resolve tua vida. Mas ela vai te dar um script, né? Uma direção. Ela né? te dá uma direção, né? Mas, entretantos, releia, reescreva ali, ela te deu uma ideia, te deu um norte, mas aperfeiçoa com o teu jeitinho humano, né? E às vezes a galera tá tipo, copia e cola. Não, ela vai te ajudar, mas você só se torna um profissional diferente de mercado quando você sabe dar seu toque ali de profissionalismo, né? Se você só não ser um copia e cola, né, as pessoas vão notar, nossa, tá horrível isso aqui. E às vezes chega material lá pra gente na agência e fala, não, isso aqui foi um copia e cola, a pessoa nem leu. Tem planejamento lá que chega e fala, aí eu pergunto a pessoa, tá, o que tá escrito? Na pauta tal, fulano, o que vai acontecer? A pessoa, você não leu o que você pegou, né? Você só copiou e colou. Lê, gente. O ChatGPT ajuda mínimo, muito, né? é o mínimo. Mas lê, estuda aquilo ali que tá escrito pra você entender que se realmente faz sentido ou não. E a mesma coisa de você usar a linguagem, vamos lá, cada pessoa que escreve, ela tem o DNA dela. Uhum. O ChatGPT, ele não tem DNA. Ele pega... Mas ele pode ter seu DNA. Não, mas ele pode ter. Mas vamos lá, ele não tem o DNA, né? Vamos lá, eu escrevo desse jeito. Todo mundo que pegar os meus vídeos institucionais, eles vão ver que sim, cara, eles têm uma linguagem, embora são totalmente diferentes, mas eles têm uma linguagem de pronúncia, de fala, de palavras, que é do meu vocabulário. Vamos pensar assim, né? Do meu conhecimento. Então eu coloquei o meu conhecimento em cima daquele roteiro. O ChatGPT tem uns zilhões de ideias, né, compilado ali dentro, que ele pega e reconstrói aquilo e joga uma ideia. Só que é o seguinte, às vezes o negócio pode ser tão elaborado que fala, cara, esse cara não... desculpa, esse cara não tem nem competência para escrever o que ele tá falando. Uhum. Por quê? Porque às vezes ficou tão elaborado né, de uma forma, de uma estrutura, que fala, cara, isso aqui o cara tem que ser um doutorado em português para escrever desse jeito. Uhum. Porque Porque no dia a dia o cara, né, você já percebe que tem uma diferença em conversar com o personagem, que sou meio ogro, assim, e aí, né, tem aquele... Eu tenho o meu jeitão, então quando eu vou colocar o meu jeitão, embora eu tenha que fazer uma coisa mais elaborada e tal, mas é mais do meu jeitão. E aí você fala assim, cara, esse cara não consegue... Não que ele não tem como... Ele não tem realmente capacidade, né, de escrever uma linguagem dessa, porque essa linguagem ela tem que estar incorporada no personagem. Então, por exemplo, advogado tem uma linguagem de falar e de escrever. Redatores têm uma linguagem de falar e escrever. Enfim, político, cara, se você for ver os textos dos caras de política mesmo, por que eles sempre saem na tangência, enfim, né? Porque, cara, você pergunta, a resposta às vezes é totalmente... É uma resposta sem resposta, né? Uma resposta sem resposta. Mas é uma comunicação diferente. Então, quando você pega um texto feito por uma IA, e aí você fala assim, cara, vamos lá, Júlio versus IA. Fala, cara, esse aqui, Júlio, tá meia boca. IA, porra, o Júlio não é o Júlio. Mas aí o que você faz? Opa, peraí, esse aqui é Júlio e esse aqui é IA. Então vamos pegar um pouquinho do DNA do Júlio e complementar aqui, ou tirar algumas coisas aqui que a IA colocou lá, uma palavra que eu nunca falaria na minha vida, que é um vocabulário que eu desconheço, porque eu teria que conhecer o dicionário inteiro ou acima disso, para colocar nesse texto.
Tá entendendo? Vou dar uma dicasinha aqui. Ou jogar esse pra gente usar um corte dele depois. Sabe como que eu faria pra IA? Escrever um texto na sua linguagem, com as palavras que você fala. Eu pegaria de 4 a 10 vídeos corte seu, jogaria numa IA para ela transcrever todos aqueles textos, pegaria todos os textos, jogaria no ChatGPT e daria um comando para ele escrever texto. Dali para frente ele iria falar com aquele estilo de comunicação que estava naquelas frases, naqueles textos que eu transcrevi da tua fala. Baseado nisso, eu começo a dar o comando para ele o que eu quero que ele escreva, que ele fale. E ele vai utilizar o teu vocabulário, o teu estilo de falar, a tua tonalidade para escrever seus textos. E aí vem assim, ó, ok, beleza. Esse é um cara que conhece do negócio. Já não é meu ramo, não é a minha atividade, né? Aí, que você tá na comunicação, né? Então, vamos lá. Agora, que nem você comentou, aí vem uma outra menina que foi contratada pela empresa X e que essa menina é de um outro departamento, que o DNA dela não tá nesse negócio, vamos pensar assim, e que ela não conheça do processo de comunicação, quer dizer, ela não estudou para aquilo. E aí ela não... Cara, se o ChatGPT fizer isso aí, vai lascar o resto. Porque daí o que acontece? Basicamente, assim, a comunicação não vai bater. Então, assim, legal, bacana. Por quê? Porque aí vem de um personagem que já conhece, que tá na área, que tá atual, né? Porque a galera hoje, ainda 90% pelo menos foi o índice que o Karen falou, que acho que 2% da população tá usando IA. 2% da população tá usando IA. E a maioria não usa, entende? Mas tem IA para você fazer texto, tem IA para você fazer vídeo, tem IA para você fazer cortes, tem IA para você fazer o quê? Tem IA até para você dormir se duvidar. A IA, ela vai ser a profissão do futuro. Mas a profissão do futuro para quem entender isso agora. Que é o que eu estava te explicando. Se as pessoas agora entendem e estudam as IAs e como que ela se comporta, como que ela se comunica e estudam como comandar elas, essas pessoas vão ganhar dinheiro. Mas essa menina que chega no marketing lá, vai trabalhar no marketing e não entende de nada, ela vai sair do mercado. Ela vai perder o emprego. E infelizmente é o que vai acontecer. Ela vai ser substituída, às vezes, por uma pessoa que sabe dar um comando correto, que sabe fazer um trabalho muito mais aperfeiçoado do que o dela, que ela tá ali se remoendo, tentando fazer no gogó dela, no WordPress ali, e não vai. Então, assim, as pessoas hoje, eu falo isso muito lá na agência. Gente, se aperfeiçoa na IA. Por exemplo, cara, tem dia lá que eu chego que eu pergunto a Estela, ela faz umas coisas com IA, eu falo, como que tu fez isso? e olha que eu estudo pra caramba IA. E ela fala, você faz assim, isso aqui. Eu falei, porra, pode falar palavrão aqui, né? Porra, que isso? Porra! E é isso, sabe? É estudar pra caramba, porque amanhã o mercado ele vai te requerer isso. E os bons profissionais, eles só vão se sobressair e ganhar dinheiro se você souber dar comando correto pra IA. Por exemplo, tempos atrás, né? Vamos pegar na época que o Brasil era muita a mão de obra agrícola, né? Hoje a maior parte da produção agrícola já é produzida por máquinas, né? E que por exemplo, uma lavoura de café, que antes tinha milhares de pessoas ali apanhando café, né? Fazendo toda a colheita. Hoje, uma máquina com 2, 3 operadores faz o trabalho ali muito mais rápido. E sem precisar de esforço físico. Sem precisar de esforço físico. Só no botão, só no controle. Do controle. Mas aí eu te pergunto, esses caras que estão operando a máquina, no mínimo estudaram um pouco para estar ali. E nunca pegaram a mão no café para derriçar. Nunca pegaram a mão no café. Essa palavra chama-se derriçar o café. Né? Derriçar, alguma coisa assim, que é pegar e puxar. Puxa, eu fiz isso quando era criança. Né? Colher o café. Também. Meu pai ganhou prêmio de apanhador de café quando na adolescência dele, pra você ter noção. Mas é justamente isso, sabe? Você entender o mercado, entender onde nós estamos hoje. Eu faço isso muito com clientes que contratam a gente para dar assessoria de inteligência de mercado. Então, você entender o momento aqui, entender para onde que o mercado está caminhando e o que eu preciso estruturar a minha empresa para que ela caminhe para o novo futuro daqui 5. Quando a gente vai começar uma empresa, principalmente
entra na parte de brand, né, a gente faz aquela perguntinha básica para o cliente. Onde você vê a sua empresa daqui 5, 10 anos? Onde você quer chegar como empresa? Qual que é o teu posicionamento? Onde você visualiza? Porque baseado nisso, a gente vai conseguir alinhar a inteligência de mercado para aquela empresa, implantando IA, implantando inteligência, implantando um marketing estratégico para alcançar o público que ele precisa, né? Às vezes, por exemplo, tem empresas que eu falo que às vezes ela não precisa do Instagram. Sim. E às vezes a maioria das empresas fala, não, que eu tenho que ter um Instagram, que eu vou vender. E às vezes, cara, você não precisa do Instagram. Você precisa de uma inteligência de mercado que vai fazer você se conectar com o teu cliente. E às vezes o teu cliente que você está procurando, você tem um nicho tão específico que não está no Instagram. Né? A gente tem um cliente que ele tem um produto e o produto dele é muito específico. Né? E ele estava querendo se desenvolver lá, querendo investir mais no Instagram dele, criar vídeo e tal. E eu falei para ele, olha, o teu cliente não está no Instagram. O teu cliente, às vezes, pode estar no LinkedIn, mas teu cliente está no network, está na conexão. Às vezes, a gente precisa desenvolver uma estratégia de inteligência de mercado, que essa estratégia ela vai ser de conexão com o público, de alcançar patamares, alcançar eventos, alcançar X pessoas, me conectar com fulano, me conectar com o Bertano, e que não faz parte, às vezes, daquele vínculo que está ali no Instagram. Pode vir cliente, um outro? Claro que pode. Mas, às vezes, a inteligência de mercado para a empresa dele não é estar em certas plataformas. Não, legal. Eu já dei um toque aqui. O amarelinho, tá? Não esqueça depois. O amarelinho, sacolinha. Tá aí, não? Tá aí embaixo. Pega lá pra nós. Ele só vai pegar um negócio aqui, daí a gente já vai fazer um corte aqui, daí a gente faz partimos pro encerramento. Quem chegou? Ah, o rapaz do negócio. E vamos partir pro final. Cara, mas tá gostoso. Dá pra ficar o dia inteiro conversando aqui, pô. Parte 3, parte 4. Mas aí, ó, tá vendo como é diferente conversar com quem sabe conversar? É diferente. Porque, cara, pô, não é fácil. Cara, não é não. Tem uns que você tem que ficar empurrando a conversa, né? E a coisa não flui, né? Hã? Olha, dificuldade ainda não, porque eu tô pegando os hosts, né? Aqui do nada. Isso. Eu vou colocar mais atrás aqui pra galera não ver. Podemos, Patrick? Vai, então corta aqui em mim. Cara, muito legal mesmo. Olha, realmente foi bacana. Inclusive, né, ter esse bate-papo. Acho que um dos melhores bate-papos que a gente já teve aqui. Olha do nosso podcast. E realmente, assim, hoje a gente sabe que a gente está com tecnologia, a gente tem que implantar isso, né? Porque a tecnologia ela vem sempre para revolucionar ou evoluir os seres humanos. E as IAs, eu acredito que é um negócio que vai realmente ficar. E a gente vai ter que implantar isso no dia a dia. Acredito que futuro próximo aí a galera vai colocar isso em hardwares. Quando começar a colocar, essa é uma outra polêmica para um próximo podcast, implantação das IAs em hardwares. Que aí, cara, a coisa meio que complica um pouco, mas vamos deixar a galera fazer primeiro esse... Sim, isso entra também, eu tava vendo, só abre uma brecha, o Fantástico, esses dias para trás, ele fez uma matéria falando sobre a física quântica num computador, supercomputador que eles estão desenvolvendo junto com uma inteligência artificial, que eles vai conseguir fazer um desenvolvimento tão profundo, por exemplo, na questão de saúde, diagnosticar o corpo inteiro da pessoa onde tem possíveis probabilidade de câncer e conseguir descobrir por meio de física quântica e inteligência artificial as doenças que aquele corpo pode desenvolver e como curar aquilo, entender o mais profundo da célula ali, que até hoje muitos cientistas não sabem. E é um assunto interessante depois para esse próximo episódio aí, quem sabe. Fazer uma segunda rodada. Uhum. Cara, muito bom. Deixa eu pegar aqui. A gente sempre tem, né, uma lembrancinha, né? Para você assistir o nosso podcast e ouvir o podcast. Se quiser abrir, fique à vontade. A minha mãe fala que a gente tem que abrir presente na frente da pessoa. Porque né? se não gostar... É falta de educação você abrir nas costas, né? Vamos lá, deixa eu ver.
Olha. Mentira, sério? É um fonezinho. Só pra lembrança, né? Do Pod Júlio. Adorei. Ouvir o nosso podcast. Pod Júlio aqui. Nossa, maravilhoso. Perfeito. Nossa, eu vou usar muito, porque eu vou malhar todo dia de manhã e já vou colocar pra malhar. Nossa, maravilhoso. Bom demais. Obrigado. Beleza, Thalisson. Cara, obrigado mais uma vez por ter vindo, né? O nosso bate-papo aqui. E é isso aí. Se você tiver alguma, né, consideração ou algo que você queira falar das suas redes sociais, fique à vontade. Eu que agradeço, gente. Então, segue a gente lá, o podcast.oficial. Tem o meu perfil também, Thalisson Batista. E tem o perfil da agência. Agência _CWB. E a gente vai estrear agora esse mês de maio, no dia 14, se eu não me engano. 14 é quarta-feira. Vai dar numa quarta-feira a 3ª temporada do podcast. A gente espera lá. Beleza. E para você que ficou até aqui, né? Como os outros, né? Com a sua paciência, né? Enfim, curta, dá um like, né? Não se esqueça de dar um like, compartilhar. Pô, faça isso, tem que ajudar. A gente ajuda, você ajuda a gente e tamo junto, beleza? Valeu, um abraço e aqui você pode. Coraçãozinho, fui.